Bom, estamos chegando então aqui no complexo da estação, onde eu vou me encontrar com os demais investigadores, onde nós vamos definir a próxima pauta. Eu tenho um tema muito interessante para propor. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Tudo bom? Tudo bem? E aí, investigadores? E aí, investigadora? Preparados Estamos sempre para o novo tema? Então, colegas, qual vai ser o nosso tema desse encontro? Olha, eu tenho uma sugestão. Acho que vocês vão curtir. Qual será, Letícia? O que vocês acham da Rua da Praia Muito interessante. e o Passo do Tristão? É um tema muito bom, eu gosto muito desse tema. Tão desconhecido nos dias atuais na nossa comunidade montenegrina, né? Muita gente nem sabe que Montenegro teve a sua Rua da Praia, né? Que hoje está tão Verdade. escondida nas mudanças urbanísticas da nossa cidade, né? De central de tudo virou Apenas mais uma rua. periférica, realmente, Guilherme. Então, vamos ao tema. É lamentável, né, que a rua que era o centro de tudo desembocava do rio até na frente da porta da igreja. Hoje a própria igreja deu as costas para a rua, no prédio atual da igreja matriz, ou seja, hoje a catedral, e a própria população não se dá conta que aquela rua foi tão importante para os primórdios, para o desenvolvimento da então Vila de São João do Montenegro. E lá no topo, lá, não sei se o início ou o final da Rua da Praia, né? Qual que é o início, qual que é o final dela. Mas lá no topo da lomba é uma das vistas mais bonitas que nós temos aqui em Montenegro, que a gente consegue visualizar todo o cais, né? E ter uma ampla visão também de toda a questão urbana ali de Montenegro. E quase ninguém contempla essa vista exatamente por ser apenas mais uma rua, né? É que o problema todo é que nós tínhamos um eixo econômico, né? Sim. O rio era o caminho É para verdade. ir e voltar, para levar e trazer mercadorias, e o Passo do Tristão era a passagem pelo rio. Quem vinha do município de São Leopoldo para o município de Montenegro atravessava pelo Passo do Tristão. E a rua é a continuação do Passo do Tristão. No momento que não tem mais o eixo econômico do rio nem do passo, a rua perde a função e ela acaba virando periférica. Ela foi se descaracterizando, né? Ela foi perdendo a sua, como é que a gente pode dizer, a sua, não só função, mas a sua importância, né? Ela sua foi importância. perdendo a sua importância e o crescimento urbano foi fazendo ela periférica, É né? que ela perdeu a importância, mas eu não sei se ela se descaracterizou, porque ali tem Não. várias casas antigas. Tem, ela Sim. ainda Por exemplo, se mantém muito, talvez mais do que a Ramiro. com certeza. Inclusive. Com certeza. Eu não tenho esse número assim Não. exato. Não, mas ela se mantém muito mais que a Ramiro, mesmo o traçado longitudinal dela seja bem menor do que a Ramiro Barcelos. Sim. Tendo uma questão de proporção, ela se manteve muito mais, né, do Na que sua originalidade. a nossa atual Ramiro, né? E uma coisa interessante também é por que Passo do Tristão, né? As pessoas ficam se perguntando aqui que era o Passo do Tristão. Aí hoje o mais comentado é o tal do Passo do Manduca, que também era um outro passo, né? Então eu acredito que a população não tem esse conhecimento. Por que passo? Por que isso se chamava passo, né? Então eu acho que vai ser um tema bem interessante para as pessoas entenderem, assim, o que era o tal do passo, por que Rua da Praia, exatamente esse eixo, né, comercial ali, também esse contexto que a gente tinha ali, porque a gente tinha muito comércio
comércio ali nessa área do cais ali, né? Ali era o forte do comércio. O forte do comércio, inclusive, a gente tinha ali uma praça do mercado também, né? Então, tudo isso aí a gente precisa desvendar aí. Então, temos alguns mistérios a desvendar aí a respeito da nossa Rua da Praia. Que alguma delas são por que a igreja se virou de costas para o Rio Caí e qual a importância do Rio Caí no final do século XIX. Quem foi Tristão Fagundes, a sua importância nos primeiros núcleos urbanos de Montenegro. E estes e mais alguns mistérios nós vamos desvendar nesse programa. Estamos aqui em frente à Catedral São João Batista, onde nós vamos desvendar o porquê a igreja se voltou de costas para a famosa Rua da Praia e entender todo esse contexto urbano. Vamos desvendar isso ali com o Eduardo. Boa tarde, Letícia. Como estamos? Tudo bom? Tudo bem? Então, Eduardo, agora vamos avaliar todo esse contexto urbano, histórico aqui dessa localização, né? Que é onde nós tínhamos a antiga igreja matriz com a nova, o porquê nós perdemos essa visual no cais aqui, né? Porque antes era exatamente ao contrário do que temos aqui hoje. Eu fico imaginando a vista que nós teríamos exatamente desse ponto aqui em direção ao cais, né? Seria uma vista privilegiada, talvez uma das mais bonitas aqui da região de Montenegro, né? E essa vista a gente só consegue ter uma ideia dela hoje se a gente se parar ali exatamente nos fundos da atual igreja matriz e dar uma olhada por ali, né? Mas aqui sim seria um ponto privilegiado, né? Com o Morro São João, o cais, sim, todo esse contexto aqui. Então hoje a igreja, a cidade se voltou, né, de costas para o cais, né? O que eu vejo assim é que houve uma alteração do eixo econômico, né? Alterou o transporte, o meio de transporte, que era a principal fonte de renda. Antes era o rio, depois passou a ser a ferrovia e depois passou a ser a rodovia. Então, no momento que a gente tem o rio como principal eixo de transporte da economia, né? A cidade está voltada para lá. Quando vem a ferrovia, a cidade se volta de costas, vira de costas em direção ao rio, vai na rodovia. E depois quando vem para a ferrovia. Depois quando vem a rodovia, ela vira completamente de costas. E não tem como evitar, né? Porque a população vai ocupando. A população vai ocupando, vai se deslocando em direção aonde está o seu meio de sustento. O que eu vejo de problema é que aquela infraestrutura construída do cais, ela não é mais o eixo econômico para transportar as mercadorias, mas ela poderia ser utilizada para outras coisas. Em outros lugares do mundo, isso é utilizado para turismo, isso é utilizado para cultura, para o bem viver da população. Não, se abandona e se deixa ao relento aquilo ali que foi sorte que a estação está sendo usada, né? Melhor. Sim, então a gente vê exatamente essa distribuição urbana aqui, né? Que é exatamente nesses tempos, como o Eduardo comentou, que então o que era definidor era o meio de transporte, né? Que a sociedade ia se desenvolvendo em torno daquilo ali que era o seu sustento. E aqui uma coisa interessante é que ainda temos alguns resquícios dessa história, né, Eduardo? Sim. Que, por exemplo, aqui tínhamos a praça, aqui era a igreja matriz e todas as edificações elas eram voltadas para esse núcleo aqui, né? Uhum. E aqui ainda temos alguns resquícios disso, que uma delas é aquela casa ali da esquina, que é a casa da família Daut, ela ainda tem a sua fachada, né, voltada aqui para a praça. E outra curiosidade que ninguém entende é por que a escola Delfina Dias Ferraz tem a sua principal fachada voltada para um local que não tem rua, voltada para a fachada lateral da igreja, mas é que as pessoas têm que entender que antes tínhamos a principal praça aqui, aonde hoje está a igreja matriz. E nas laterais tinha uma ruela, né? Tinha uma ruazinha para fazer a volta na igreja, como é hoje a Praça Rui Barbosa, tinham vias em torno de toda a praça. Então a Escola Delfina Dias Ferraz era voltada para essa principal praça, né? Sim. E hoje, então, as pessoas não conseguem entender isso, mas analisando o contexto histórico desse ponto aqui,
dá para deixar isso bem claro. A história sempre deixa vestígios, né? A gente não tem como apagar totalmente. Aquela forma de se organizar o espaço urbano, ela deixou um resquício, ela não tem como tu eliminar completamente, né, do dia para noite, ou em 50, 60, 70 anos. Exatamente, são esses resquícios que fazem a gente conseguir se posicionar hoje, nos tempos de hoje, e ver como foi no passado, né, e como que a sociedade vai se desenvolvendo, e já ter uma ideia de como a sociedade vai continuar se desenvolvendo, né, porque, por exemplo, hoje vamos falar ali da Ramiro Barcelos, começou no Cais, a gente pega uma linha, a gente vê que as edificações de um determinado ponto da Ramiro Barcelos para baixo estão abandonadas, esquecidas, mas hoje a nossa Ramiro a gente já não tem mais para onde, né, se desenvolver, digamos assim, então essas edificações elas vão acabar voltando para o nosso ponto principal, que era o Cais. Bom, então nós temos alguns mapas aqui no livro Montenegro de ontem e de hoje, e aqui um dos exemplos é esse aqui que para mim ele é muito significativo, né, que aqui a gente mostra um dos primeiros traçados urbanos aqui que nós temos da malha de Montenegro, né, então aqui nós temos o rio Caí, né, e aqui a gente tem o Porto do Tristão, né, em outros mapas está escrito Passo do Tristão, e aqui a gente vê, ó, que a rua principal desse primeiro traçado é exatamente essa rua que está escrito aqui, ó, Rua da Praia, né, esse aqui é um mapa de 1876, aonde a antiga igreja matriz ficava exatamente de frente para essa Rua da Praia, e tinha um grande largo aqui, que era a Praça da Igreja, né, com essa visual total aqui para a Rua da Praia. Então a gente vê que toda essa malha urbana foi consolidada em volta desse eixo central aqui da Rua da Praia. E como a gente pode ver aqui, ó, todas essas residências e instalações que iam se instalando aqui em torno da igreja, todas elas eram voltadas para a igreja, suas fachadas eram voltadas para a igreja. Então hoje a gente se questiona, por que o Delfina tem a sua fachada, né, que o Delfina está nessa área aqui, porque o Delfina tem essa fachada voltada para um local que não tem nem rua, né, mas é que ele era voltado exatamente para a igreja, e assim foi se consolidando todas essas edificações aqui. Inclusive a gente pode ver que ainda tem algumas edificações existentes aqui, um pouquinho mais aqui para esse outro lado aqui ali do São José, também tem outras residências que são voltadas aqui para a igreja. Então essa é a importância desse ponto, né, que a igreja era fundamental, ainda é, e também que a igreja ela era instalada sempre num dos picos mais altos, né, então ela está no topo dessa Rua da Praia.